vez mais, Senhor, nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Nossa Senhora. Cadê os carismáticos? Boa noite, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Freisa, tenho 28 anos, sou casada com o Joel, sou mãe do pequeno terrorista Pedro Augusto. A criança que estiver correndo e gritando aí eu pego. Sorte que a gente está na igreja, porque de uma vez ele sentou no lugar do carro, então estamos bem. Convido você a pegar a palavra de Deus comigo em Lucas 10, 38. Você que não trouxe a palavra, senta do lado de alguém que trouxe. Você que não trouxe a palavra, traz o próximo grupo, tá bom? Você que não tem ninguém perto com a Bíblia e não trouxe a Bíblia, presta bastante atenção. Lucas 10, 38. Amém? Amém? Então vamos começar. Lucas 10, 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na ida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir? Dize-lhes que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, e no entanto uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Dá um beijo na face de Jesus, quem trouxe a palavra. Irmãos, presta bastante atenção, não converse, presta atenção nessa pregação. É uma palavra muito conhecida por nós, essa de Marta e Maria. E o pessoal do grupo da online podia escolher a pessoa melhor, mais calma do coração para pegar essa palavra. O meu filho, ele não fala divertidamente aquele filme, ele fala diga-digamente. E eu falo que o diga-digamente que move na cabeça é a ansiedade. Eu acho que essa pregação é para mim nessa noite, porque sempre é assim. O primeiro é escutar o pregador. Então é muito bom pregar sobre isso. E enquanto eu preparava uma pregação sobre inquietação, ansiedade, eu estava ansiosa. Eu estava inquieta, falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou pregar? Como que eu vou falar, Senhor? Para a gente começar essa pregação, eu quero ler para você uma frase de um santo, chamado Santo Afonso de Ligório. Presta atenção no que ele fala. Para estarmos sempre unidos com Jesus Cristo, é preciso fazermos tudo com tranquilidade, sem nos inquietarmos com alguma dificuldade que se apresente. Deus não mora nos corações agitados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus não mora num coração agitado. Irmão, sobre nervos, sobre ansiedade, sobre inquietação, há algo na Bíblia, algo principalmente nos evangelhos que chama muita atenção, é que Jesus sempre falava de paz. Em alguns casos que Jesus curou, Jesus falava: vai em paz. Um exemplo é a mulher que era do fluxo de sangue. Ela com fé, ela acreditando que mesmo se Jesus não falasse nada e ela tocasse apenas o manto de Jesus, ela seria curada. Ela foi tocada, ela foi alcançada e ela foi curada. E Jesus falou: vai em paz. O que Jesus ensinou para os apóstolos? A primeira coisa que você vai fazer quando você pisar na casa de alguém, você vai falar que a paz esteja nessa casa. A paz para os judeus, eles falavam shalom. Quem assistiu a série The
comentavam assim, porque Shalom para os judeus era sinônimo de alegria, de que Deus tinha justificado eles, que eles tinham passado por tudo aquilo e eles tinham conseguido. Então Shalom era uma palavra muito impactante naquela época. A paz que somente Deus pode dar. Há 2 semanas atrás, aconteceu algo comigo, com a nossa família. O Pedro, ele começou a tossir, ele tem asma, então eu o tempo inteiro tossindo. Só que ele começou a tossir e veio aquela tosse que a gente chama de tosse do cachorrinho. Quem é mãe aqui provavelmente se preocupa com essa tosse. Famosa tosse do cachorrinho. E ele começou a tossir, e aí eu comecei a ficar nervosa, porque ano passado ele teve um quadro de laringite, e ele foi parar no hospital. Eu comecei a ficar nervosa, falei, Deus do céu, não vai dar tempo de ir na médica, vamos levar no hospital. Levamos no hospital. Começaram a dar medicação, e o meu coração, meu Deus do céu, de novo, vou ter que passar no hospital. Ano passado eu fiquei 4 dias no hospital. Meu Deus, tudo de novo. E aí, irmão, quando eu pensei que vai dar tudo certo, o médico falou para as enfermeiras, vamos ligar para o SAMU, ele vai ser transferido. Nossa, irmão. Quem é mãe aqui sabe, já pensei, agora ele vai morrer. Meu Deus do céu. E eu comecei a chorar, nervosa. E bem naquele momento o João tinha ido no escritório, porque a gente ia sair das pressas. Então ele voltou no escritório para fazer alguma coisa lá. E aí eu liguei para ele, vai transferir o Pedro, não sei para onde que vai. Chorando. E naquele corredor eu comecei a andar com o Pedro assim nos braços, chorando. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, acalma. E naquele dia, irmão, por incrível que pareça, eu pensei, hoje eu tenho um pouquinho de maturidade espiritual. Porque quando o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, olha para você ver, eu pensei, Senhor, se eu sair daquele lugar com meu filho vivo ou morto, é da tua vontade. Foi isso que eu pensei, eu até partilhei isso com a minha mãe. Foi isso que eu pensei, eu falei, se o Senhor deu, o Senhor pode muito bem tirar, mas que a tua vontade ela prevaleça. Talvez, irmão, é uma coisa muito pequena, talvez. É uma coisa simples, mas só para você ver como pequenas coisas às vezes nos tiram a paz. Talvez hoje para você tenha passado por algum problema, alguma dificuldade, e isso tira a tua paz, isso inquieta o seu coração. Quantas coisas nós passamos, só que nós precisamos ter uma maturidade espiritual que o Senhor deu, o Senhor pode tirar. Se o Senhor faz, Ele pode daqui a pouco não fazer. E uma coisa que Deus falava muito forte na minha operação foi aquilo que foi falado aqui. O que Deus falou, irmão, é a palavra de Deus, porque Deus falava no meu coração, e mais daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ali, hoje, o que acontece com a gente? 1900 pra cá, tem 1800, né? Se tiver, não é da mão de Jesus, né? Mas o 1900 que está aqui, a gente começou a sair de uma fase difícil para uma fase acomodada. Vou mostrar o desenho, né? Ah, obrigada, muito lindo. Jesus é laranjinha, gente. E aí, o que acontece antigamente? Hoje em dia, tudo é mais fácil. No começo, quando a gente começou, até aqui do Adonai, mas no exemplo, ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, ninguém tinha nada. E às vezes o pessoal do Rei Jesus, os mais velhos que vão lembrar, chamava a gente para servir. 2 horas da tarde, o que a gente fazia? Vinha buscar as coisas, começava a levar. Às vezes tinha que dar 2, 3 viagens. Ninguém reclamava, o povo subia dando risada, conversando. O dia abençoado foi o dia que o Paulo Henrique chegou com uma caminhonetinha, ele ficava 30 jovens em cima e nós ia embora. A gente se reunia depois do grupo e não era, aonde que a gente vai hoje? Na grande família? Onde a gente vai hoje? Vai na arena, vai no Bix? Não, a gente se reunia na praça. Quem tem 5 centavos? Quem tem 10? Quem dava 2 reais era filho de papai, porque ninguém tinha dinheiro. A gente se reunia para tomar um refrigerante. Desenho antigamente, quem gostava de desenho que levanta a mão? Os que gostam de desenho. Eu amava desenho, e os desenhos não é igual hoje em dia. Todo dia era um episódio. Se eu perdesse aquele episódio, eu ia ver aquele episódio, sei lá, daqui a 1 ano. Era difícil. E o legal de antigamente, que eles davam que era mais pra gente. Dragon Ball. Chegava no finalzinho do Dragon Ball, eles davam aquele spoiler. No
ele quer, do jeito que ele quer, quanto tempo ele, se ele quiser, tem aquele episódio. Hoje as coisas vão ficando mais fáceis. E eu e você que saímos de uma coisa difícil para fácil, nós somos fortes ou ficamos fracos? Eu acho que a nossa geração ficou fraca, mole. Se a gente pega os nossos pais, papais, não tem frescura, não tem mimimi, é se levantar e trabalhar porque é essa a vida de todo mundo. Não tem choradeira, não tem frescura. A gente começou a viver numa época fácil e nós ficamos cômodos, preguiçosos, mimados, filhinhos de papai. E quando o sofrimento bate a porta, irmão, e se ele não bateu na sua casa, vai bater. Quando a dificuldade bate, o que a gente faz? Ai, por que Jesus está falando comigo? Ou pior, ai, o demônio está me atacando. Irmão, vamos falar a verdade, a gente não tem nem base espiritual para o demônio ficar atacando o tempo inteiro. Nós não temos suporte para isso. Ou pior ainda, a gente começa a apontar louco, porque é muito mais fácil eu falar que é Deus, eu falar que é o diabo, eu falar que é o outro, do que eu mesmo assumir. Eu mesmo assumir. Nós acabamos se tornando uma juventude, adultos, pais, mães, covardes e fracos na fé. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Ali no Evangelho, muito se fala sobre Maria, mas eu sinceramente acho Marta injustiçada. Maria simplesmente senta nos pés de Jesus. Marta está se danando lá para dar comida para todo mundo, para servir alguma coisa para o povo comer. E daí ela vai lá, dentro Maria. E Jesus ainda dá um pito na coitada. Eu acho que não relata ali, mas Marta deve ter falado uma coisa. Ah, Jesus, então vamos passar fome, né? Eu vou ficar sem comer. Tô brincando. Mas muito se fala sobre Maria. Mas algo muito impressionante em Marta. E agora, em especial, eu quero falar com os servos desse grupo de oração. Marta, quando Jesus chega, o que ela faz? Ela vai fazer o melhor para Jesus. Ela vai tentar achar a melhor comida, vai tentar arrumar a casa ali. Sei lá, Maria às vezes deixou o quarto tudo bagunçado, porque eu acho que ela era dessas, pelo jeitinho, né? Deixar tudo bagunçado. E ela foi correndo arrumar. Marta serviu o melhor para Jesus. Você que é servo do Adonai, presta atenção, você que é servo desse grupo de oração, faça o melhor para Deus. Hoje nós temos servos acomodados. Os caras vão tocar, vão cantar. Eu estou falando no geral, não estou falando só daqui. No geral, os caras vão tocar, não ensaiam nada, não cifra a música, não mapeia. Nós estamos ensaiando lá, eu estou mapeando, estou errando o ensaio, estou mapeando, estou tentando. Mas hoje as pessoas não tentam mais. Os músicos são preguiçosos. O pessoal que faz cartaz no grupo não tenta aprimorar as técnicas. O pessoal que percebe, você não vê pessoa mais ficar em silêncio. Não se aprimora no dia a dia. A gente vê servos de cooperação, os que cantam, não faz aquecimento vocal. Parece coisa
mas presta atenção. A palavra de Deus em Romanos 8, se você quiser pegar, pode pegar. Romanos 8, 35. A palavra de Deus em Romanos, presta bastante atenção, ela fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa palavra em Romanos, ela é muito forte. Paulo, ele escreve isso aos romanos. E algo que vem bater de frente com a nossa vida hoje, que é o que eu falei que a revelação que teve aqui no momento do Espírito Santo, foi exatamente isso que eu tive. E Carol, eu peço a licença para me pesar o clima do grupo um pouco. Quando o Espírito Santo, quando eu preparava a pregação, me falou isso, eu também achei loucura, e talvez alguns de vocês vão achar loucura. Eu achei mesmo. O Espírito Santo me falou o seguinte sobre essa palavra e sobre a nossa vida hoje. Hoje, irmão, você tem um pai e tem uma mãe. Alguns de nós aqui talvez não tenham. Uma pessoa tem um pai e tem uma mãe. E em algum momento ela morre. Se foi. A pessoa tem um emprego estável, ganha bem, tem uma vida financeira tranquila. A empresa que ela está quebra, ficou desempregada. A pessoa tem um carro novo, zero, ganha bem, bate. Acabou o carro. Não tinha seguro, perdeu. A pessoa constrói uma casa, luta, e é difícil construir. Ela tem uma casa, vem um tornado, vem um carro desgovernado, bate, quebra tudo, destrói. Ficou sem casa. Você tem um amigo e ele morre. O seu melhor amigo morre. Ficou sem amigo. Talvez, irmão, você tenha tudo isso que eu falei. Você tem um casamento estável. A pessoa é casada, é feliz, tem um esposo bom, uma esposa boa, filhos bagunceiros, saudáveis. E aí Deus chama. Deus chamou. É culpa de Deus? Não. Padre Léo fala algo muito importante. No final da pregação, a última pregação dele, ele fala assim, que as pessoas falaram para ele: Padre Léo, por que o senhor não reza para que você seja curado? E aí Padre Léo falou assim: meu filho, eu fumei uma vida inteira. Se hoje eu tenho câncer, é culpa minha. O que eu te disse agora há pouco, eu tenho tudo, irmão. Eu tenho emprego estável, eu tenho emprego estável, eu tenho esposo bom, um filho bom, eu tenho emprego bom, graças a Deus, nossa vida financeira
gente não demorar muito, convido o ministério a me ajudar. Você, meu irmão, minha irmã, convido você a fechar os seus olhos. Se você não quer fechar os seus olhos, você inclina a sua cabeça. E eu convido você, meu irmão, com os olhos fechados, ou com a cabeça inclinada, a pensar tudo aquilo que você tem hoje, tudo aquilo que Deus te deu e você tem hoje, porque é Deus que nos dá. Pense na sua vida. Você que tem pai e mãe ainda vivo, pense neles. Amanhã é dia das mães. Que alegria para quem tem mãe, mas que tristeza quem não tem. Você que tem seu pai e sua mãe, que você ainda pode abraçar, que você ainda pode sentir o cheiro, dizer te amo. Você que é casado, que tem o seu filho saudável, pense nele. Você que é casado, tem o seu esposo, sua esposa, pense nele. Você que tem um trabalho hoje instável, graças a Deus, pense no seu trabalho. E às vezes você murmura, egoísta. Você tem um emprego bom hoje, você reclama. Você que tem um lar, uma casa, uma cama para deitar, um chuveiro quente para tomar banho. Porque tem gente aí, irmão, que não tem nem isso. Pense na sua casa. Pense na comida que você tem para comer. Pense na sua geladeira que provavelmente está cheia. E se não dá pelo menos fome, você não tem passado. Pense em tudo aquilo que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Aquilo que sinceramente é material. Aquilo que é passageiro. Aquilo que as traças corroem. Porque é nessas coisas que nós se abalamos. Infelizmente. Pense nisso. Pense na sua vida agora. E se Deus tirasse de você o conforto? E se hoje o conforto dessa casa fosse tirado? E se hoje a morte batesse na sua casa? E se hoje o desemprego, a tribulação, o sofrimento, a doença bater no seu lar? E se isso acontecer, pense, irmão, que jamais Deus te abandonará. Que pode nos tirar em tudo, Jesus. Tudo. Mas que não nos tire da tua presença. Isso jamais poderá tirar de nós. Meus amados irmãos, com seus olhos fechados, escute bem o que eu estou te falando. Os santos, os mártires foram prova disso. Os santos sofreram porque eles entendiam que é pelo sofrimento que nós alcançamos a glória eterna. Não há outro jeito, Adonai. Não é pela alegria, não. Não é pelo conforto, não. E se está tudo meu irmão, está tudo errado. Porque nós só alcançamos o céu pela dor, assim como o mestre. No mundo alguém de ter tribulação, no mundo alguém de ter dor, mas eu estou contigo, por isso com seus olhos fechados, você vai cantar essa canção com o ministério, cante e faça dela nessa noite a sua oração. Vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Canta, Adonai, eu preciso. Eu preciso mais de ti. 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 Eu preciso mais de ti.
Eu preciso de ti, meu Deus. Pense na sua vida e mais que a vida, mais que a vida. Mais que a vida, eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu convido você, com as suas palavras agora, a entregar para o Senhor a sua vida. Com as suas palavras, irmão, do seu jeito, com a sua simplicidade. Entrega ao Senhor nessa noite a sua vida, a sua família, a sua história. Aquilo que você tem material, entregue para o Senhor. Entregue tudo e diga: Senhor, apesar de tudo isso, é de ti que eu preciso. Ansiedade, Com as suas palavras, irmão, entrega ao Senhor toda a sua vida. Você que é servo desse grupo de oração, entregue o seu serviço, entregue o seu ministério. Mais que servir, mais que pregar, Senhor, nós precisamos de ti. Mais que comunicadores desse grupo, mais que pregadores, intercessores, o que nós precisamos é do Senhor. Como jovem, Senhor, nesse batalha, convido você a erguer seus braços e clamar pelo Adonai. Para que o Adonai, as pessoas que pisarem nesse grupo de oração, sejam alcançadas pelo senhorio de Jesus. Com as suas palavras agora, diga isso ao Senhor. Proclame bênçãos para esse grupo de oração. Não amaldiçoe seu grupo, mas proclame bênçãos sobre ele, irmãos. Não seja mal do seu coordenador, mas abençoe ele. Senhor, nós pedimos sobre esse grupo de oração, para que as pessoas que saem aqui entendam que não é sobre servir, que não é sobre estar, mas é sobre sentir a sua graça, Senhor. É sobre sentir o seu poder, Jesus. É sobre sentar os seus pés. É sobre escutar a sua voz, Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que esse grupo de oração precisa, Senhor. De ti. De ti. De ti preciso, Senhor. De ti, Senhor. mas que tu Santíssimo. essa vida. Preciso Essa essa razão eu viver para Preciso mais que tudo. mais que tudo nessa vida. Preciso essa razão eu viver para Continua com seus olhos fechados. A única forma, irmãos, a única forma de sermos dependentes de Deus, a única forma de sermos despreocupados com a vida, a única forma de não nos importarmos com aquilo que vai se acabar, com aquilo que um dia vai se acabar, o único jeito, irmãos, é estar
círculo assim, 3 pessoas. Se juntem, meus irmãos, aí fiquem em 3 pessoas e dê a mão para esses irmãos. Não deixa ninguém sozinho, meu irmão. Fiquem em 3 pessoas. Segure na mão do seu irmão. Feche os olhos. Feche seus olhos. Segura forte na mão do seu irmão. E agora, meus irmãos, eu quero que vocês com suas palavras aclamar agora sobre a vida desses irmãos a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que pode.
As palavras